O barco balançava violentamente sob a fúria do mar. Os discípulos lutavam contra as ondas, o medo estampado em seus rostos. Gritos de desespero ecoavam pela embarcação. Mas Jesus, sereno, ergueu a mão e ordenou: acalme-se. O vento cessou e um silêncio profundo se espalhou. O temor tomou os corações dos discípulos. Quem era esse homem que até o mar obedecia? O horizonte escuro começava a clarear, mas eles não sabiam que outra tempestade os esperava em terra. Ao desembarcarem em Gadara, um grito cortou o ar. O som era angustiante e inumano. Das sombras das tumbas surgiu um homem selvagem, coberto de feridas, olhos cheios de desespero. Seu corpo era um mapa de cicatrizes, marcas de correntes rompidas e pedras afiadas. Ele vivia entre os mortos, dominado por forças invisíveis. Os moradores o temiam, mas ninguém ousava enfrentá-lo, até aquele dia quando seus olhos cruzaram com os de Jesus. O homem caiu aos pés de Jesus, seu corpo convulsionando. Sua voz era dele e não era: "O que queres comigo, filho do Altíssimo?" Uma presença sombria pairava sobre ele. A saliva escorria por sua boca. Seu corpo tremia de forma incontrolável. Jesus olhou dentro de sua alma e perguntou: "Qual é o seu nome?" O ar ficou denso e a resposta ecoou como um trovão: "Legião, porque somos muitos." A fúria do mal se debatia diante da autoridade de Jesus. "Não nos envie para o abismo", suplicaram as vozes aterrorizadas. O homem tremia entre gemidos e gritos que ressoavam entre os sepulcros. Seu corpo arqueava-se como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. O peso das trevas lutava para não ser arrancado, mas a decisão já estava tomada e os demônios sabiam que não podiam resistir. Jesus apontou para um rebanho de porcos pastando na colina. O vento pareceu parar. Num instante, a legião foi lançada nos animais. O silêncio deu lugar a um frenesi enlouquecido. Os porcos guincharam, correram descontrolados, tropeçando uns nos outros. Como sombras desesperadas, precipitaram-se pelo desfiladeiro e despencaram no mar. As águas se fecharam sobre eles e um estranho silêncio reinou sobre a região. A maldade fora extirpada. O corpo do homem antes possuído agora repousava sereno no chão. Sua respiração era profunda, seus olhos cheios de paz. Pela primeira vez em anos, ele sentia-se inteiro. Ele tocou o próprio rosto como se quisesse se certificar de que era real. A escuridão que o acorrentava se dissipara. Ele olhou para Jesus e lágrimas rolaram em seu rosto. "Quem és tu, Senhor?" Ele murmurou entre soluços. Os que cuidavam dos porcos fugiram, espalhando a notícia. O alvoroço foi imediato. A cidade inteira veio correndo, sussurros e murmúrios enchendo o ar. Quando viram o homem vestido e em perfeito juízo, o medo tomou conta deles. Não da antiga ameaça, mas daquele que a dissipara com uma simples palavra. Como poderia um homem ter tanto poder? Quem era esse mestre misterioso que fazia até os demônios se curvarem? Os moradores, tomados de pavor, suplicaram que Jesus partisse. A luz que brilhava ali era forte demais para eles. Suas crenças e modo de vida estavam sendo desafiados. O mestre, sereno, se virou para o barco. Mas uma voz interrompeu sua partida. Era o homem antes possuído que agora só queria segui-lo. "Por favor, me leve contigo." Seu olhar era de súplica, como de um filho que não quer se separar do pai. "Deixe-me ir contigo, mestre." Mas Jesus sorriu e negou com a cabeça. "Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você." O homem, agora um testemunho vivo, ficou para trás, mas sua alma carregava uma nova missão. Seus pés tocaram o chão da cidade que antes o rejeitava. Agora, ele estava pronto para encarar o mundo de cabeça erguida. Com passos firmes, ele percorreu cidades inteiras, contando sua história. Homens e mulheres ouviam boquiabertos. Aquele que era escravo das trevas agora brilhava como uma chama. Ele apontava para as marcas em seu corpo e dizia: "Estas eram feridas de desespero.
agora são marcas de libertação. A mensagem do poder e do amor de Deus ecoava por toda a região. Muitos se perguntavam sobre esse Jesus que libertava até os mais destruídos. Quem era ele? De onde vinha tamanha autoridade? Alguns corações começaram a ansiar por conhecê-lo. Enquanto isso, o homem de Gadara nunca mais foi o mesmo. Seu nome era desconhecido, mas sua história jamais seria esquecida. Onde antes havia desespero, agora havia esperança. Jesus partiu, mas a transformação permaneceu. O sol nasceu sobre as colinas de Gadara, e o homem, antes um prisioneiro das trevas, agora caminhava como um filho da luz. Pois onde a escuridão reinava, uma única palavra do Mestre fora suficiente para dissipá-la para sempre. Seu testemunho se tornaria imortal. E assim, aquele que fora desprezado se tornou um mensageiro da salvação. Espero que tenham gostado da história do Gadareno. Não se esqueçam de se inscrever e dar o seu like. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe com seus amigos para propagar esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.